que era vamos dizer, tivesse nascido no centro público, como consultório de rua, mas ela veio de 2011 e tal, né? Mas essa integração é importantíssima, né? Claro. Isso. Aproveitando também o que você está falando, né? O centro pop é vinculado à política de assistência social, né? E o consultório de rua à saúde. E aí é esse sentido também que as pessoas em situação de rua, elas apresentam muitas demandas no sentido de saúde, né? Ou muitos ligados à questão da saúde mental. E aí eu acredito que o consultório de rua, ele veio também nesse sentido de dar esse direito a eles, né? Esse apoio. E aí, para nós, hoje no equipamento, é uma ponte muito próxima, né? Não que não existisse isso anteriormente, mas hoje, com o consultório de rua, que os meninos também, os profissionais do consultório de rua, eles também têm alguns dias que estão no equipamento fazendo a abordagem, a buscativa no próprio equipamento, isso facilitou muito esse trabalho em rede, né? Esse trabalho de conhecer as pessoas e de dar a oportunidade a elas de ter esse atendimento imediato, né? Por exemplo, a gente tinha muito encaminhamentos para unidade de saúde, para órgãos mais assim especializados. E aí, com o consultório de rua, a gente tem essa aproximação, a gente vai trocando as ideias do acompanhamento de algum assistido. E aí isso traz essa agilidade, né? E como o Thiago falou, por a questão de ter essa vinculação ao centro pop, é uma situação que os assistidos eles até assim, já confiam mais, porque já está mais próximo, né? E a gente vê essa característica muito dos assistidos de ter a recusa do atendimento. Às vezes a gente sabe que é importante, mas até a gente orientar, explicar porquê dessa situação. E aí eu acho que com o consultório de rua, assim, é mais uma inovação, não é inovação, mas é mais uma conquista para as pessoas em situação de rua, sabe? Que eu acredito que é um ganho a mais. A gente trabalha muito na perspectiva, né, da criação de vínculo e da responsabilização. Porque a gente sabe que muitas vezes o que acontece aqui, é pessoa em situação de rua, é com o centro pop. Antes era assim, né? Aí hoje, não, é situação de rua, é com o centro pop, mas ele não sai na rua. E não é bem assim. Né? São usuários que devem estar transitando aqui vários serviços que compõem a rede de saúde, da assistência social e os equipamentos do município como um todo. Então essa é uma das principais questões que a gente tem batido muito na tecla, né? E tem tentado fortalecer esse movimento, né? Dentro do município, dentro das políticas públicas, para que realmente seja efetivo as ações que são desenvolvidas. Então, quando o Carlos coloca essa questão, né, dessa aproximação com eles, é algo que a gente vê que a criação do vínculo vai favorecendo muito, né, porque assim, são profissionais de saúde que estão aqui com a gente e que eles sabem o que estão dizendo, minimamente, né, assim, porque às vezes tem muito esse desconhecimento sobre como é que funciona o fluxo do CSF, alguns horários, algumas normas que a gente sabe que existem, né, então quando a gente já tem essa orientação, já fica mais fácil, diminui, né, assim, essas barreiras. Não digo que são inexistentes porque existem, mas que a gente pelo menos tenta minimizar os efeitos delas. A respeito do número de usuários em Sobral. Para isso é preciso uma pesquisa é preciso financiamento, toda uma estrutura, mas vocês têm assim uma base mais ou menos quantos moradores de rua tem na cidade de Sobral? Essa perspectiva é algo que vem sendo trabalhada, inclusive recentemente. Aliás, desde o começo, né, da implementação do serviço, nós vemos realizando a atividade de cadastramento dessas pessoas com relação ao serviço de saúde. Que todo e qualquer usuário, né, para que o serviço de saúde é porta aberta, né, mas assim, é realizado o cadastro da gente, né, assim, pessoas que têm nossas residências, mas também essas pessoas que residem na rua no serviço de saúde. A grande maioria deles já eram assistidos por alguns CSFs, né, aqui do município, mas outros ainda não tinham esse cadastro. Então a gente vem realizando de modo a elencá-los, né, a favorecer e facilitar esse acesso deles a esses equipamentos. Número exato a gente não tem. Realizados hoje a gente tem cerca de uns 60 cadastros, mais ou menos. Né, porque assim, ainda não conseguimos acessar todos estes, né, de acordo com esses números que o Carlos colocou, confesso. A grande maioria deles a gente já teve acesso, pelo menos de uma abordagem mais inicial,
Mas o número exato hoje a gente ainda não tem não. Mas é um processo que a gente vem desenvolvendo, até com vistas no processo de territorialização, de mapeamento de onde é que esse pessoal está, quais são os principais pontos que eles vivem, sobrevivem, né, passam um dia e tudo mais, até para que facilite mesmo esse acesso a eles nas políticas. Eu quero aproveitar a pergunta aqui do Mesquita, e assim, como eu já trouxe, né, pela quantidade que já foi diagnosticada pela equipe de abordagem do Centro-POP, hoje, assim, o último número que foi apresentado foi 165, né? Mas, assim, é um dado que, como o próprio Tiago falou, assim, é um dado que ele vai mudando, né? Hoje a gente posso, assim, garantir que essas pessoas, dessa quantidade que eu falei, quase, uns 40%, eles não são de Sobral. São municípios são pessoas que vieram de outros municípios. E a equipe de abordagem, ela relata muito isso para a gente, né, que identificam pessoas que a gente chama de... elas vêm para o município, passam 3 dias, 4 dias, aí depois vai, né? E assim, é muito isso, é muito relativo, né? Mas dizer que a equipe de abordagem, que é feita pelo Centro-POP, hoje a gente tem 3 profissionais diretamente ligados a esse serviço de abordagem, que são os educadores sociais, né? E eles fazem esse trabalho de 6 às 9 horas da noite, de 6h30 praticamente. Eles visitam praticamente todo o centro, né? E aí tem todo um mapeamento onde essas pessoas possam estar, e aí é feito visita nas praças, na rodoviária, enfim. E o principal objetivo é essa identificação, né? Porque como tem muita gente que chega no município, e aí eles não conhecem os serviços que são ofertados ainda no município. E aí a equipe de abordagem faz esse contato inicial e faz os encaminhamentos necessários para que eles possam ir à equipe do Centro-POP, na unidade física, para que seja feito o cadastro inicial, enfim, feito as suas demandas. E hoje a gente tem um trabalho muito forte nisso, né, na questão de identificar essas pessoas e fazer as ligações necessárias, os contatos necessários. Então, diariamente a equipe ligam para as secretarias de assistência de outros municípios aqui de Ceará, a gente liga para outros estados, faz ligações, né, telefônicas, por e-mail, tentando realmente identificar essa pessoa, restabelecer esse vínculo com essas pessoas. Os daqui de Sobral, que residem aqui também, tem todo o trabalho de verificar a família, verificar o porquê que teve esse rompimento de vínculos, de identificar o que ele falou na nossa entrevista, se de uma certa maneira vai ser verdade. Então, a equipe visita, tem todo um calendário de visitas da equipe. Então, assim, é um trabalho que é feito, assim, olhando na pessoa realmente, né? Estou pouco tempo na unidade, né? Mas eu posso, assim, afirmar do impacto social que tem. Logicamente que quando a gente trabalha com uma pessoa que está numa situação de rua, então ela tem muitas vulnerabilidades, né? Ela tem N vulnerabilidades, e que por muitas das vezes essas vulnerabilidades elas vão ser superadas muito de acordo com o desejo da pessoa. Então, o nosso trabalho principal é de fazer essa situação de conscientização, de novas possibilidades, e é lógico que muitos vão se apresentar para a gente de uma forma mais positiva de eu quero. Então, a gente realiza, né, todo esse trabalho em rede, como o Thiago falou, né? E aí eu vou até aproveitar a oportunidade, não sei se eu estou falando demais, mas dizer assim o quanto a equipe vem fazendo esse trabalho em rede, porque o Centro-POP não consegue realizar as demandas sozinha, né? Mas assim, quantos usuários a gente caminhou para o CAPS-AD, né? Que é de uma perspectiva de um trabalho, de um cuidado em relação às drogas, né? Álcool e outras drogas. Quantos desses assistidos que a gente encaminhou para o CAPS tiveram acesso a uma unidade de acolhimento, às comunidades terapêuticas? Eles né? sempre pedem. No atendimento inicial é feito todo um diagnóstico,
é feito todo uma escuta especializada, né? E aí a gente oferece o CAPS como uma possibilidade, e aí muitos acessam o CAPS. Hoje, assim, é um dos nossos grandes parceiros que a gente tem. E aí, para conseguir as unidades de acolhimento ou as unidades terapêuticas, o CAPS hoje é que regula essas vagas, é que faz esses encaminhamentos, né? Então, tem que passar pelo CAPS. E aí a gente faz esse encaminhamento, e aí os profissionais do CAPS fazem todo esse contato com as unidades terapêuticas e a própria UA, né, que é ofertada pelo município. E aí, tendo a vaga, é feito todo esse trabalho de encaminhamento para retornar ao centro POP. A gente oferta também algumas facilidades de transporte para chegar até essa comunidade terapêutica, né? A gente tem esse trabalho muito forte com toda a rede de saúde, né? E aí eu vou só aproveitar e pedir aqui para a Amanda explicar como é esse trabalho também que a gente faz com o sistema de justiça, né? E também com essa questão de documentação, porque é uma vulnerabilidade muito forte da perca de documentos das pessoas. E a gente sabe que para acessar muito das políticas públicas tem que ter a documentação, né? É feito um trabalho direcionado a esse respeito, mas também a gente sabe que muitas pessoas estiveram ou estão passando por algum problema na justiça. E aí, como é que a equipe do Centro POP também realiza esse acompanhamento? Né? Eu posso contar a função social depois dos seus companheiros? Pronto, vamos lá, né? Como o Carlos falou, lá no Centro POP nós temos uma equipe multi, né? Que é composta por mim, na parte jurídica, também temos a Mold, que é a psicóloga, e atualmente a Nívia, né? Que é a nossa assistente social. Então, mais trazendo para o meu serviço em específico, eu atendo mais, recebo as pessoas por encaminhamentos, né, seja também por demanda espontânea, mas geralmente é encaminhamentos da abordagem social, que nós temos uma parte da população, como o Carlos trouxe, né, que não acessa diretamente o Centro POP, e mesmo assim a pessoa estando na rua, a abordagem social identifica alguma demanda jurídica, faz o encaminhamento e aí no dia seguinte eu atendo a pessoa. Então, geralmente eu atendo por encaminhamentos das técnicas ou do serviço de abordagem. Lá no Centro POP nós temos uma parceria muito bacana com a Defensoria Pública, ou seja, toda a demanda judicial dos usuários é encaminhada para a Defensoria Pública. Grande público, né, a maior parte do público do Centro POP realmente tem pendências judiciais. E tudo isso é tratado diretamente com o Centro POP, nessa parceria, né, que eu acabei de falar com a Defensoria Pública. Então, qualquer tipo de defesa, peças processuais em gerais que eles precisarem referente ao processo deles, tudo é encaminhado para mim e posteriormente encaminhado para a Defensoria Pública. Inclusive, nós também prestamos o serviço de audiências online, né, quem tiver audiências dentro do estado do Ceará ou até fora, enfim, que precisar fazer audiências por videoconferência, nós realizamos dentro do Centro POP, para a pessoa não perder esse direito de defesa, né, que todos nós temos, independente do crime que cometeram. Então, também nós temos essa parte da documentação, que o Carlinhos citou, que também é uma questão muito recorrente no Centro POP. É muito presente essa questão de que eu estava na rua e me furtaram os documentos, ou que eu dormi demais e quando eu acordei não estava mais com os documentos. Então é uma questão que a gente trata bastante no Centro POP. Nós também temos uma parceria em relação aos documentos com a Defensoria Pública, né, que nos ajuda a solicitar essa segunda via da certidão de nascimento dos nossos assistidos. E também podemos, nós, Centro POP, entrar em contato diretamente com os cartórios de outras comarcas, né, das comarcas aqui vizinhas, a Sobral, e também de outros estados. Não só aqui perto, mas também
recebemos pessoas de várias comarcas de Recife, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, enfim. E nós... Desculpa, Amanda, teve uma época também que estava vindo gente da Venezuela. Isso, Né? já atendemos até japoneses, inclusive. Foi um atendimento assim um pouco complicado, mas que saiu. Deu tudo certo. Mas, enfim, nós temos essa parceria com a Defensoria que nos ajuda nos cartórios daqui de Sobral e, como eu falei, tratamos diretamente com os cartórios de outras comarcas e de outros estados. E aí, nós temos todo esse acompanhamento multi, né, feito pelas meninas lá, assistente social, a psicóloga, que realizam uma ficha inicial, né, todos que passam pelo Centro Pop é registrado, tem aquela fichazinha inicial. E dependendo do acompanhamento, evolui para um prontuário, onde vai ter ali toda a vida, né, do usuário, se foi solicitado documentação, se tem algum processo judicial, enfim. E nesse atendimento multi é muito importante, porque nós realizamos ali um acompanhamento individual e familiar daquela pessoa. Ali nós temos um plano de vida para aquela pessoa, né, como o Carlinhos falou. Ali nós vamos entrar em contato com as potencialidades do usuário, né, nós vamos instigar para que eles voltem a estudar, que eles entrem no mercado de trabalho. Então, assim, o Centro Pop oferece todo esse suporte, né, que muitas vezes ali naquele trabalho em rede, eu acho que esse acesso aos